Nós estamos em Douradina, no Mato Grosso do Sul. Conosco a doutora Isabellen Alapenha. Ela é delegada titular da Delegacia de Polícia Civil em Douradina, também responde pelo 2º DP e DEPAC, essas duas unidades em Dourados. É de Rondônia, escrivã, né? Começou há 12 anos, ela foi escrivã lá em Rondônia e é da última turma de delegados da Polícia Civil do estado de Mato Grosso do Sul, né? E a Sejusp, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, devido às vagas existentes, ela foi designada para atender a Douradina. É isso mesmo, doutora? Sim, isso mesmo. Só fazendo uma correção, sou delegada titular aqui e colaboro com as atividades sim, delegada titular em Douradina e... Os demais, exatamente, isso mesmo, em Dourados. Isso mesmo. Certo, bom, vamos lá, 12 anos de escrivã em Rondônia, é isso? Sim, atuei durante 12 anos como escrivã na Polícia Civil do estado de Rondônia, a maior parte do tempo na cidade de Ariquemes, que é a cidade onde eu nasci. A cidade natal, portanto, Ariquemes. Aí ela fez concurso, não é? Foi o primeiro concurso nesse sentido? Não. Tinha feito outros, tá? Os concurseiros têm uma história longa. Tem história longa, tá certo. Fiz outros concursos também. Tá certo. E ela tomou posse aqui, gente, a última turma agora, inclusive foi em Campo Grande, né, numa grande cerimônia, governador, uma solenidade muito bonita, em julho de 2022. Isso mesmo. Muito bem. Bom, e a gente sabe que este segmento tem a sua preocupação com relação à segurança da comunidade, né? São profissionais estudados, técnicos, e ela tem experiência, 12 anos de escrivã. Então, várias diligências, várias ocorrências, vários fatos que ganharam notoriedade em Rondônia ocorreram sem dúvida nenhuma, né, doutora? Sim, com certeza. Mas algum chegou perto desse que a gente vai tratar agora? Gente, vamos falar agora de um assunto terrível. Sabe por quê? Porque duas crianças, uma de 7 e uma de 6 anos, elas foram violentadas, elas foram espancadas, elas foram ultrajadas, elas estiveram de posse de uma pessoa que tem uma insanidade, né, aparente, de psicopatia muito forte. Bom, caso de Douradina, em que na virada do ano, no dia 1º de janeiro, 31 para 1º de janeiro, ocorreu um estupro, né? Ocorreu uma violência aqui com uma criança de 7 anos. Ela teve a sorte, manteve a vida, apesar da grande violência sofrida, né, doutora? Sim. Assim que eu tomei posse, pouco tempo depois eu entrei de licença maternidade. Certo. E ao retornar, em meados do mês de janeiro, eu já me deparei com esse caso da criança que aconteceu na virada de ano. E ao ver a fotografia do rosto da vítima, aquilo já me impactou. Essa tinha 7 anos. 7 anos. Essa criança, ela foi, assim, muito espancada. Consta até que assim, teve dentes quebrados devido à violência sofrida. Eu tive um contato com essa criança uns 20 dias depois do fato, e ainda tinham pontos pretos no olho dela decorrentes da lesão sofrida na virada de ano. Então foi um caso que já de cara me chamou a atenção devido à violência empregada, e nós estávamos em investigação nesse caso, empreendendo todas as diligências possíveis, buscando encontrar a autoria desse delito. Como é que foi esse caso, doutora? Como é que aconteceu? A criança... A notícia que chegou para a polícia, inclusive assim, através do relato dos pais, é de que o pai da criança, o pai e a mãe vieram à cidade, não residem em Douradina, mas vieram à cidade por volta das 2 horas da manhã para buscar o irmão do pai que estava nas festividades em Douradina. Certo. O pai alega que saiu para procurar o irmão na festa. Festividade de virada do ano. Isso mesmo. E a mãe ficou dentro do carro com a criança. Porém, a mãe alega que o pai estava demorando e ela saiu para procurar, deixando a criança dormindo no banco de trás por alguns minutos. Só que ao retornarem, a criança já havia desaparecido. Aí acionaram a polícia militar, todo aquele procedimento. Só que a criança só foi aparecer no outro dia, por volta das 9h30 da manhã, numa residência, já assim na lateral da cidade, nas proximidades de uma fazenda de soja. E essa criança, ela apareceu nua, machucada, muito machucada, com lesões na face.
bem fraca, pedindo água. E essa criança, naquele momento ali, uma testemunha até perguntou: quem fez isso contigo? Ela não respondeu nada. Ela só chegou pedindo ajuda, né? Pedindo por água. Era uma criança indígena. Sim, uma criança indígena. Uma menina indígena. E aí, de imediato... 7 anos. 7 anos. De imediato, a testemunha já entrou em contato com a polícia militar, já acionaram os pais, conselho tutelar, chamaram também o pessoal da saúde, né, para prestar uma assistência, e ela foi encaminhada para Dourados já imediatamente para receber... Foi violentada. Sim. Sim, há sinais de uma violência tanto sexual quanto a violência física, mas graças a Deus essa vítima da virada de ano sobreviveu. Doutora Isabela, esta festa acontecia na virada do ano, e que horas era que esse fato ocorreu? A criança foi constatada que ela desapareceu por volta aproximadamente 2h30 da manhã. Da manhã, tá. A família não é de Douradina, mas não, é das proximidades. Das proximidades, certo. É das proximidades. E como os pais chegaram em casa, o pai sentiu falta do irmão e veio buscar isso. Eles relatam que o irmão tinha ligado bêbado, e aí o pai disse que ficou preocupado. São indígenas também? Sim. Certo. Muito bem. Isso aconteceu, gente, no dia 1º de janeiro. 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2023. Aí vem um outro caso também paralelo, parecidíssimo. Isso foi no dia 24 de fevereiro do ano em curso. Esse foi... infelizmente... Tanto quanto trágico, né? Porque... Sim, mas infelizmente teve um resultado bem pior, né? Resultando na vítima fatal, que foi na criança de 6 anos de idade. A Sofia, essa não era indígena? Não, essa não era indígena. Sério? Essa criança, na verdade, ela era vizinha da pessoa, né, que foi constatado como autor dos fatos. Foi numa sexta-feira à noite, a família entrou em contato com a polícia militar, noticiando o desaparecimento da criança, e também o furto de uma motocicleta que estava na frente da residência. A polícia militar, junto com o investigador da Polícia Civil que estava de plantão no dia, empreenderam diligências tentando localizar essa criança. Já inicialmente, um familiar da criança relatou o vizinho como possível suspeito, porque pouco antes da criança desaparecer, ele estava fazendo uso de bebida alcoólica na residência, e quando a criança desapareceu, ele também não estava em casa. E a mãe relatou que ele havia saído, havia deixado o celular em casa, o que foi um motivo de estranhamento ali pelos familiares, porque ele sempre estava por ali naquele horário. Como também já era de conhecimento dos familiares da vítima que esse rapaz ele fazia uso de drogas, associaram isso e acharam estranho ele também ter sumido ao mesmo tempo. Diante dessas informações, a Polícia Civil Militar empreenderam diligências e localizaram esse rapaz saindo de um local na proximidade de uma matinha perto de fazendas de sojas daqui da região. E ele saindo todo sujo, isso já era ali do dia 24 para 25 na madrugada, todo sujo, dizendo que estava brincando de esconde-esconde e que tinha feito uso de drogas com alguns colegas ali pelas redondezas. Um fato que inicialmente já causou estranheza, né, pelo horário, pelas circunstâncias. Doutora Isabela, não vai perder teu raciocínio, por favor, mas nesse primeiro caso do dia 1º, as investigações que vocês fizeram, diligências, tinha suspeito? Como é que vocês tinham mais ou menos alguma linha? Nesse primeiro caso, a princípio nós estávamos conversando com os familiares. Certo. Para tentar extrair ali alguma informação, para tentar entender como que essa criança desapareceu, se realmente eles haviam vindo para o município só para buscar o irmão, se eles estavam nas festividades e a vítima desapareceu ali no meio das festividades. Nós estávamos tentando entender com os pais a dinâmica dos fatos. Até porque não existia absolutamente nada. A mãe, ela já desde o início, ela relatava que depois que a filha dela desapareceu, um rapaz branco passou sem camisa, com a camiseta sempre pendurada no ombro, de boné, passou perto do carro onde a criança estava, já após ela ter desaparecido,
pegou um copo embaixo de uma árvore e ficou encarando a mãe. A mãe, ela se sentiu ameaçada por essa pessoa, e ela, muito antes de acontecer a fatalidade com a criança Sofia, em fevereiro, a mãe já havia relatado isso para nós aqui na delegacia. Ela descreveu as características Ela dele. descreveu um rapaz branco, falou das tatuagens. Tinha tatuagens. Tinha tatuagens bem marcantes, certo. bem evidentes. E a mãe relatava que a criança dizia isso, que a pessoa que fez isso com ela tinha essas características. Olha só. Em relatório de atendimento psicológico, a criança falou que era sem barba, que era novo. Então, a gente tinha ali algumas características, porém, não havíamos chegado ainda no autor. Apenas com o acontecimento, né, com a criança Sofia, que chamou a atenção pelo modus operandi, né, pela forma como ele agiu, pelo requinte de violência, e também devido às crianças apresentarem ali a mesma faixa etária. Então, isso chamou a atenção, e no desdobramento do caso Sofia, nós conseguimos constatar a autoria do primeiro caso. Vocês tinham algum nome, alguma situação? Levantou? Tinha mais? Porque tudo isso é importante nesse momento, sim. Né? No primeiro caso, a criança relatou um nome para a mãe, dizendo que o autor do fato havia se apresentado com aquele nome. Porém, assim, até assim, no dia a dia policial, é difícil a pessoa vir praticar um crime e falar, eu vou fazer isso contigo, mas meu nome é tal. É muito difícil. Então, assim, causou estranheza para nós diligenciamos no município em busca de pessoas com aquele nome, que foram noticiados, porém as pessoas encontradas, as características físicas não batiam com a do verdadeiro autor. Certo. Bom, aí vamos lá para o segundo caso, então. Aí vocês já tinham mais ou menos uma... Nós tínhamos umas características no primeiro caso, mas a investigação estava estagnada. Nós estávamos assim, havíamos feito várias diligências, ouvido diversas pessoas, mas não havíamos chegado no verdadeiro autor ainda. Não amarrava, não chegava, né? Não. Tá, aí nesse caso, aí vai. Aí voltando pro final de semana do caso Sofia. A Polícia Militar, quando encontrou o suspeito, né, dizendo que estava brincando de esconde-esconde, todo sujo de bala, com essas características suspeitas, empreendeu mais algumas diligências, encontrou uma testemunha que disse ter visto uma pessoa com as características do suspeito passando com a motocicleta compatível com a que foi furtada com uma criança na garupa. Então não tinha certeza se era ele com a menina, mas havia visto. Então, diante dos fatos, a Polícia Militar conduziu o suspeito para o DEPAC, porque como eu concorro à escala de plantão no DEPAC, eu colaboro lá, nos finais de semana, se eu não estou de plantão, os flagrantes são levados para a DEPAC em Dourados. Levou para a DEPAC, chegando lá, em conversa com o Dr. Matheus Rocha, que era o delegado plantonista no dia, o suspeito acabou confessando que havia pegado essa criança em casa, no quintal da casa, porque ele era vizinho, e que havia furtado a motocicleta e havia escondido a motocicleta e que havia deixado a criança amarrada em uma mata ali próxima. Até então, porque a criança estava viva. Ele estava viva. Certo. Ele dizia. Imediatamente, o Dr. Matheus Rocha se deslocou até junto com a Polícia Militar, na mesma viatura, no intuito de ser uma atuação rápida, tentando resgatar essa criança. Doutora, isso aconteceu no dia 1º, e nesse... Não, esse caso já é o dia 24, tá. Aí foi quando? Aí ele foi achado 25 de madrugada, tal. De 26, quando é que começou a desbaratar realmente? Tá, vou chegar nessa parte. Eles chegaram aqui na madrugada, né, de 24 para 25, aqui em Douradina. Na verdade, chegaram nesse retorno da DEPAC para a cidade de Douradina, já aconteceu por volta, acho que acredito, umas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já amanhecendo o dia. Isso no mesmo dia que ele foi encontrado. Isso, certo, porque lá ele acabou confessando, voltaram no intuito de encontrar a criança com vida, e aí por volta das 6 horas da manhã, já amanhecendo o dia, eles chegaram no local e a criança já estava... Muito rápido. Foi uma atuação imediata. A coisa Deixa aqui até parabéns para o Dr. Matheus, porque ele agiu de forma rápida. Ele ali no primeiro momento, o que ele pensou?
vamos recuperar essa criança, vamos achar essa criança com vida, né? Então foi uma atuação imediata. E a própria diligência que a Polícia Militar fazia, né, na região, de repente... Sim. Os policiais... Não existe crime previsto. Graças a Deus, gente, não tem. Não, os policiais, todos os envolvidos. Os policiais militares, o investigador que estava de plantão aqui de Douradina. A comoção é muito grande, né? E os plantonistas do DEPAC, né? Tanto o Dr. Matheus quanto os investigadores plantonistas do DEPAC que tiveram essa participação. Trabalho fenomenal. Eles receberam, inclusive, uma moção honrosa aqui da Câmara dos Vereadores, parabenizando pela atuação imediata. Excelente. Porque foi graças ao trabalho deles que esse autor foi identificado. Bom, caiu a casa, e daí? Levaram ele de volta para o DEPAC e ele foi flagranteado. Aí ele confessou toda a prática delitiva, ele já havia confessado que tinha raptado, mas não tinha confessado, né, os detalhes que tinha tirado a vida da criança, né, a questão da violação sexual. E aí, voltando para o DEPAC, no período da manhã, do dia 25, um sábado, ele confessou toda a prática delitiva e ele foi flagranteado pelos crimes de estupro vulnerável, homicídio qualificado, ocultação de cadáver e o furto da motocicleta. Já na manhã do dia 25, ao tomar conhecimento desses fatos aqui no município de Douradina, avaliando o modus operandi, né, o requinte de crueldade que o autor empregou na ação e também a faixa etária das vítimas, né, uma criança de 6 anos e a da virada de ano era uma criança de 7 anos, já deu para verificar que poderia haver um link entre esses crimes, né, que poderia ser o mesmo autor. E em conversa com o delegado, o Dr. Matheus Rocha, eu perguntei, falei, Matheus, ele está em Douradina, na virada de ano, e ele, a princípio, ele negou para o delegado plantonista, dizendo que estava em outro lugar. Eu não me recordo o álibi que ele levantou no momento, mas ele não confirmou que estava em Douradina na virada de ano, negando a prática do crime do Réveillon. Eu pedi uma foto para o Dr. Matheus, verifiquei as características físicas dele, também eram compatíveis com o que a mãe relatava, com o que a criança havia relatado para a psicóloga quando recebeu o atendimento. E aí, em contato com a equipe aqui de Douradina, pedi para diligenciarem junto à mãe, aos familiares do autor, para verificar onde ele estava na virada de ano. E a mãe confirmou que ele estava em Douradina. Nesse momento, eu já me desloquei aqui para Douradina, fiz a oitiva da mãe e do padrasto dele, que confirmaram que ele estava aqui. Ela, inclusive, me forneceu uma fotografia do rapaz na virada de ano aqui com ela, segurando um copo da Stanley. E também, no mesmo sábado, eu ouvi 2 testemunhas das proximidades do local de onde a vítima surgiu pedindo ajuda. E assim, as pessoas, né, da proximidade também viram um rapaz com as mesmas características do autor, né, do caso Sofia, momentos antes da criança indígena surgir. Esse inquérito está concluído, doutora? Já está concluído. Ao verificar todos esses fatos, eu voltei no mesmo dia, no sábado, e interroguei o autor lá no DEPAC, ele acabou por confessar. A partir do momento que eu quebrei o álibi dele, olha, você estava em Douradina, sua mãe já confirmou, fui confrontando as informações, ele acabou por confessar a prática do crime contra a criança indígena na virada de ano, inclusive relatando no decorrer do interrogatório que ele teve a intenção de matar aquela primeira vítima. A gente percebe que do primeiro caso para o segundo ele evoluiu no nível de violência, mas desde o primeiro caso ele teve a intenção de matar. Ele é usuário de droga? Ele alega ser usuário de droga e ele usou, o termo que ele utilizou para mim, que ele estava loucão, não foi algo premeditado, mas fez o uso da droga, ele dizia que tinha misturado vários tipos de drogas e que estava louco. Só que ele relata detalhes do crime. A dinâmica, né? A dinâmica toda do procedimento. Então, o que é incompatível, né, com esse estado de inconsciência que ele quer levantar. Então, ele realmente tinha plena capacidade de entender o que ele estava fazendo e de agir conforme esse entendimento. Bom, doutora, e agora? O inquérito foi concluído? Envia para o Ministério Público? Como é que é? Já foi concluído os 2 casos. Certo. Esse caso da criança indígena, da virada de ano, na segunda-feira foram realizadas mais algumas diligências, na terça-feira já foi relatado com um pedido de prisão preventiva. Certo. E o caso do final de semana da criança Sofia, ainda no plantão, o delegado plantonista já pediu a conversão do flagrante preventivo, o que foi concedido pelo judiciário, e depois foi remetido aqui para Douradina para nós concluirmos os procedimentos.
Foram ouvidas outras pessoas, os familiares da vítima, requisitado mais alguns exames periciais e uma semana depois do prazo do inquérito de réu preso 10 dias, ele foi concluído e também remetido ao judiciário. Então, os 2 casos estão encerrados com autoria definida. Hediondo. Sim. Super, hiper hediondo. O primeiro caso da criança indígena, inclusive, ele estava sendo investigado como estupro de vulnerável apenas. E ele, a partir do momento que ele confessou que ele tinha intenção de matar, ele foi concluído confirmando o estupro de vulnerável e a tentativa de homicídio qualificado. Cana dura, cana tem que ser duríssima, duríssima. Quem não quer viver, né? E aí não adianta vir agora com questão que tem, apresenta questão psicopática, aquela coisa toda, tá? Porque o cara realmente, ele não respeitou ele, nem a família dele, muito menos os outros, e ele mostrava assim arrependimento, como é que você sentiu? Ele é um rapaz novo, a princípio, quando você visualiza, você não consegue nem acreditar que ele foi capaz de crimes tão bárbaros. E ele apresentava muita frieza ao relatar como o fato ocorreu. Porém, teve um determinado momento que ele falou assim: doutora, eu quero te pedir um favor. Eu falei: pode falar. Ele pede desculpa pro pai das crianças, pro pai da criança anterior, do caso do Réveillon. Fala que eu tô arrependido. Só que assim, foi uma fala, foram palavras que ele proferiu. Visualmente, não parecia, não demonstrava o sentimento de... Doutora, você chegou a conversar com a mãe dele, a família dele? Como é que ele era em sociedade? O que ele fazia? Você teve esse conhecimento? Não tem? Como é que... Eu conversei pouco com a mãe, só ouvi mais sobre os fatos em si. Com relação a ele, por exemplo... Perguntei se ela tinha conhecimento de que ele usava drogas, e ela disse que ele não havia contado para ela, mas que ela desconfiava. Percebia alguns sinais, só que ele não havia contado. Era um menino, por exemplo, na escola, você foi lá saber como é que ele é, o comportamento dele social? Depois, como Douradina é uma cidade pequena, a gente acaba tomando conhecimento de certos fatos. Depois eu descobri que ele apresentava um comportamento na escola assim, de modo a estar judiando de crianças menores, né? Ele apresentava alguns traços ali desde a infância, conforme relatos informais na cidade. Quero agradecer a sua entrevista. Eu falei com a doutora Isabellen, falei certo, né? Isabellen Alapenha. Olha só, a doutora Isabellen Alapenha, ela está delegada titular aqui da Delegacia de Polícia Civil em Douradina e também ela atua, né, em Dourados, na DEPAC e no 2º DP. Obrigado pela sua entrevista, foi muito bom, esclarece. Aliás, parabéns, estamos na Semana da Mulher, né? Muita ocorrência ainda nesse tempo, nesse segmento da Maria da Penha, doutor? Olha, ocorrências com esse nível de barbaridade, não. Mas em todo lugar tem os crimes de violência doméstica. Inclusive, ontem nós fizemos um flagrante nesse sentido. A vítima estava coando café e supostamente o autor deu um tapa na jarra, vindo a água quente a derramar sobre o queixo, o pescoço e assim, o tórax da vítima. Isso por uma discussãozinha. Tá? Estavam discutindo logo de manhã, segunda-feira de manhã. Você vê, quando o café acabaram de acordar, o autor já estava ingerindo bebida alcoólica e aconteceu essa fatalidade. Ontem mesmo nós fizemos um flagrante nesse sentido. Douradina. Douradina. Tá bom. Na região de Douradina. Ela é de Rondônia e falou conosco. Gente, doutora, muito obrigado e que a sua profissão seja coroada de êxito com a sua equipe. É um trabalho técnico, porque não é fácil não, gente. Você conviver nesse meio não é fácil, tá? Porque você faz aquilo que você não quer, mas é preciso. É preciso, para dar uma resposta para a sociedade. Felicidades, muito obrigado. Que é isso.